Jogadores que não deram certo na Europa, mas são ou foram destaque aqui no futebol brasileiro. Como já se sabe, o futebol brasileiro exporta muitos talentos para o futebol europeu todos os anos. E a maioria dos jogadores que começam sua carreira profissional sonham em jogar lá na Europa. Só que nem todo mundo consegue se dar bem por lá. Pensando nisso, a gente fez uma lista para você de jogadores que foram para a Europa, não deram tão certo, mas aqui no Brasil se tornaram jogadores reconhecidos e referência nos seus clubes. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like, bora comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje a nossa meta é de 500 likes pra gente poder fazer a parte 2 dele. E a gente vai abrir a nossa lista de hoje com o Paulinho. A gente sabe sim que Paulinho sempre foi um volante de muita qualidade técnica. Seu primeiro momento de grande destaque foi lá no ano de 2009 e também lá no início de 2010, quando ele ainda vestia a camisa do Bragantino. Ainda no ano de 2010 ele foi contratado pelo time do Corinthians. No Timão ele se tornou grande destaque, foi campeão brasileiro da Libertadores e do Mundial de Clubes. Em 2003 ele foi contratado pelo Tottenham da Inglaterra e se tornou presença frequente nas listas de convocações para a seleção brasileira, tanto que jogou a Copa do Mundo de 2014. Depois disso ele foi perdendo muito espaço no time inglês e acabou indo para o futebol chinês para vestir a camisa do Guangzhou Evergrande. Por lá Paulinho recuperou seu bom futebol e conseguiu fazer uma façanha: jogar no futebol chinês, ser convocado para a seleção brasileira e ainda ligar o radar de um gigante europeu, o radar do Barcelona. Pois é, depois de 2 temporadas e meia no futebol chinês, o Barcelona comprou Paulinho. Isso inclusive fez com que ele jogasse mais uma Copa, a Copa do ano de 2018. Mas a seleção brasileira infelizmente fracassou novamente e aí Paulinho foi perdendo espaço de novo no seu time da Europa, que era o Barcelona, e o Barça acabou emprestando ele novamente lá para o time chinês, que comprou Paulinho de novo. Novamente ele teve bons momentos na China e ficou até julho de 2021 por lá. Depois disso ele teve uma passagem pelo Al Ahly da Arábia Saudita e retornou ao Brasil para vestir a camisa do Corinthians novamente. E no Corinthians a gente já sabe que Paulinho é ídolo, né? Apesar de não ter tido um grande destaque, um grande momento na Europa, Paulinho fez 171 partidas e marcou 24 gols. Seguindo com a nossa lista por aqui temos Paulo Henrique Ganso. Gelado pelo Santos, onde surgiu junto com o Neymar. Ganso inclusive naquela época era considerado por muitos melhor jogador do que o próprio camisa 10 do PSG. Meia brilhava com a camisa do Peixe e por lá foram 3 títulos do Paulista, uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Porém, a gente sabe que Ganso, durante toda a sua carreira, sofreu bastante com algumas lesões. E aí isso fez com que, na hora de ir para a Europa, não fosse tão simples assim ser escolhido por um grande clube, assim como aconteceu com Neymar. Depois do Santos, Ganso vestiu a camisa do São Paulo, onde teve alguns altos e baixos, até chegar 2016, quando recebeu a sua primeira oportunidade de jogar lá na Europa, quando vestiu a camisa do Sevilha da Espanha. No clube espanhol, infelizmente, Ganso nunca conseguiu manter ali a titularidade até o ano de 2018, quando foi contratado pelo modesto Amiens da França. Por lá o meia também não teve sequência e acabou retornando ao Brasil, dessa vez para vestir a camisa do Fluminense no ano de 2019, onde está até hoje. Vale lembrar que Ganso não só está no Fluminense, como é um jogador referência no tricolor carioca. Foram 41 jogos na Europa e 7 gols marcados. E o próximo por aqui é o goleirão Cássio. Ídolo e gigantesco na história do Corinthians, Cássio foi revelado pelo Grêmio e lá no clube de Porto Alegre fez apenas 3 jogos como profissional. Em 2007 ele foi comprado pelo PSV da Holanda por 1,5 milhão de euros, ainda quando tinha apenas 20 anos de idade. Ele fez apenas 5 partidas com a camisa do PSV e não agradou muito a comissão técnica não. Depois disso ele foi liberado para ser emprestado e foi parar no Sparta Rotterdam, também da Holanda. Lá as coisas também não deram muito certo para Cássio e ele foi devolvido ao PSV depois de 14 jogos. Em setembro de 2011, Cássio entrou em um acordo com o clube holandês e ali fez aquela rescisão de contrato amigável e foi contratado pelo time do Corinthians. O goleiro, que já se tornou lenda no clube paulista, já está indo para a sua 12ª temporada com a camisa do Timão. São 9 títulos por lá, entre eles 2 brasileiros, uma Libertadores e um Mundial Interclubes. Já na Europa, Cássio entrou em campo 19 vezes. Seguindo com a nossa lista por aqui, continuamos lá pelos lados do Parque São Jorge para falar de Fagner. O lateral, curiosamente, fez um caminho parecido com o de Cássio, saindo do Brasil
Brasil e indo para a Holanda. Ele começou a sua carreira em 2006 e logo em 2007, no ano seguinte, foi vendido para o PSV da Holanda, mesmo time que Cássio foi. Fagner infelizmente não foi nada bem por lá. Inclusive em 1 ano e meio fez apenas 3 jogos. E aí depois disso as coisas mudaram. Ele retornou ao Brasil para vestir a camisa do Vasco da Gama. No Cruz Maltino, Fagner viveu um dos melhores momentos de sua carreira, quando inclusive foi campeão da Copa do Brasil em 2011 e também ganhou o prêmio de melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro ainda no mesmo ano. Em 2012 ele retornou à Europa, dessa vez para a Alemanha, para vestir a camisa do Wolfsburg. Mais uma vez o lateral não conseguiu grande destaque e era reserva e vinha na maioria das vezes sempre do banco de reservas. No clube alemão ele participou de 30 jogos. Logo em 2013 o clube alemão resolveu emprestar Fagner, que retornou ao Brasil novamente para o Vasco. Em 2014 o Wolfsburg recebeu uma proposta do Corinthians, que fez aquela proposta de empréstimo com opção de compra no final do contrato. E o Timão realmente comprou Fagner, que já está indo para sua 10ª temporada por lá. Ele foi bicampeão brasileiro e tricampeão estadual no time do Corinthians. Fagner fez 33 jogos e 1 gol na Europa. Para fechar a lista do nosso vídeo de hoje, temos ele, Gabriel Barbosa. Velado pelo Santos, foi por lá que Gabriel recebeu o nome de Gabigol. Isso porque desde as divisões de base do Peixe, Gabriel era goleador. Ele apareceu no profissional do Santos em 2013 e ficou por lá até 2016. Nesse período ele fez 56 gols, foi campeão paulista e ligou o radar de vários clubes europeus. No ano de 2016, Gabriel ganhou a medalha de ouro com a seleção olímpica. E depois disso foi contratado pela Inter de Milão. Inclusive por lá ele chegou com o status de grande craque e novo astro brasileiro. O clube italiano pagou 100 milhões de reais pela contratação de Gabriel. Em sua apresentação, o diretor de futebol da Inter de Milão ainda fez aquela brincadeira, falando que ele sabia que daria sorte para Gabriel, já que o último jogador brasileiro que ele havia contratado para a Inter de Milão foi nada mais nada menos que Ronaldo Fenômeno. Só que para Gabriel as coisas não andaram nada bem lá na Inter de Milão. O jogador tinha uma relação estremecida com o treinador da Inter e, segundo relatos, o comandante não gostava muito de Gabriel não. Ele entrou em campo 10 vezes e marcou 1 gol com a camisa do time italiano. Piorar a situação e o psicológico do atacante, ele ainda foi premiado com o prêmio de pior jogador estrangeiro da Itália no ano de 2017. A Inter emprestou Gabriel para o Benfica de Portugal, onde as coisas também não andaram nada bem. Ele entrou em campo 5 vezes e fez 1 gol. O clube italiano, junto com o staff do jogador, sentaram, conversaram e entenderam que Gabriel precisava retornar ao Brasil para recuperar o seu bom futebol e também o seu psicológico. E não deu outra. De volta à Vila, Gabriel sim conseguiu recuperar o seu bom futebol e inclusive logo em sua volta foi artilheiro da Copa do Brasil. Em 2019 quem fez a oferta pelo jogador lá na Inter foi o Flamengo, que pediu emprestado o Gabriel com aquela opção de compra no final do contrato. E a gente sabe que em 2019, a essa altura, Gabriel já tinha virado Gabigol, né? Se na Europa as coisas não andaram bem pro atacante, aqui na América as coisas andaram muito bem. O cara foi 3 vezes artilheiro da Copa do Brasil, 2 vezes da Libertadores, 2 vezes do Campeonato Brasileiro. E ainda ganhou aquele prêmio tão almejado por aqui, que é o tal do Rei da América. O Flamengo são 2 títulos do Brasileirão, 2 títulos da Libertadores, 1 Copa do Brasil, 2 Supercopas do Brasil, 1 Recopa e ainda um tricampeonato carioca. Já na Europa, foram 15 jogos e apenas 2 gols. E você que nos assistiu até aqui, por que você acha que esses jogadores não deram tão certo assim na Europa? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Você lembra de mais algum outro jogador que não deu certo na Europa e pode fazer parte do nosso vídeo na parte 2? Então, deixa também aí a sua resposta. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixe seu like, muito obrigado e até a próxima.